Graça e paz, meus amados irmãos, povo que serve ao Rei dos Reis, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Glórias ao nosso Deus, louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, que essa palavra seja bênção nas vossas vidas, que gere em vocês, em cada um de vocês, libertação das mentiras do mundo. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, o mundo busca explicação e resposta para algumas perguntas que têm intrigado as pessoas desde o seu início, desde o início do mundo. Como surgiu a Terra e a vida? De onde nós viemos? Enquanto cientistas e estudiosos se degladiam, discursando sobre várias teorias, entre elas o Big Bang, que defende a tese de que a Terra surgiu de uma grande explosão cósmica, ou mesmo a teoria evolutiva, que sustenta que o ser humano seria um descendente do macaco, Deus apresenta de forma simples e objetiva a resposta justa e verdadeira para satisfazer a toda a curiosidade humana. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Qualquer pessoa, meus amados, que tenha algum dia aberto a Bíblia no primeiro livro, no primeiro capítulo, na primeira página, no primeiro versículo, já recebeu essa revelação. Mas, obviamente, nem todos creem na palavra de Deus, porque nem todos são dele. Então, essas pessoas continuam e vão continuar para sempre como cão correndo atrás da cauda. Nunca chegaram e nem chegarão a qualquer outra conclusão plausível e aceitável. Existem pessoas, meus amados, que gostam de complicar o simples. O nosso Deus é tremendo, é incomparável. Nós somos tão pequenos, meus amados, tão insignificantes em relação a Ele, mas glórias a Ele, que nos ama com um amor proporcional ao tamanho dele, não ao nosso. Um amor que nos supera, nos transborda, nos envolve de uma forma que quanto mais o conhecemos, mais nos apegamos a Ele, mais o amamos. E quem não o ama é porque jamais chegou a conhecê-lo. Deus criou o mundo, o céu, a terra, o mar, o sol, as estrelas. E a continuação da leitura bíblica no livro de Gênesis nos ensina que Deus criou por sua própria vontade tudo o que há, numa expressão do seu divino amor por nós. Deus nos preparou o seu melhor, meus irmãos. O que indica que Ele é o maior interessado na nossa felicidade.
Sempre que viajamos para lugares distantes, por exemplo, em outros continentes, temos uma noção, uma sensação de que a Terra é bem maior do que nós antes imaginávamos. Mas quando começamos a analisar a nossa posição dentro do universo, fica até difícil, meus amados, para as nossas mentes, para ser mais preciso, fica impossível a gente compreender a dimensão de toda a criação do Senhor. É algo extraordinário. Meus amados, a Terra tem aproximadamente 13 milhões de quilômetros de diâmetro polar, ou seja, a distância de um polo ao outro, do polo norte ao polo sul. Enquanto que o diâmetro do universo, meus amados, é de 13 bilhões de anos-luz. O que significa que para cruzar de uma ponta a outra do universo, teríamos que realizar uma viagem de 13 bilhões de anos voando à velocidade da luz. Não é possível para nossas mentes compreender essa magnitude, meus irmãos. E mais, a nossa galáxia gira a uma incrível velocidade de 788.410 km por hora. Você pensa que está paradinho aí? Está se movendo a uma velocidade tremenda. E nós nem percebemos, meus irmãos. E mesmo girando com essa alucinante velocidade, a nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação, para dar apenas uma volta. Além disso, existe mais de 100 bilhões de galáxias iguais à nossa no universo. E os cientistas estimam que o número de estrelas no universo equivale ao número de grãos de areia de todas as praias do mundo. Tudo isso, meus amados, criado pelo nosso Deus. Ele está acima de tudo isso, no controle de tudo. Que tremendo é o nosso Senhor. E quão pequenos somos nós, meus amados. Graças ao nosso Deus, que nos ama e nos valoriza, a despeito da nossa insignificância dimensional com relação a Ele. Agora, duvidar da existência do Deus Criador e do seu poder para realizar toda essa criação complexa é, na melhor das hipóteses, meus amados, duvidar de si mesmo, da própria existência. É perder o sentido da vida, é perder, meus amados, a lucidez. Livro de João, capítulo 1, versículo 1, a palavra diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Meus amados, algumas pessoas ainda não compreendem ou não aceitam que Jesus é o próprio Deus. E têm dificuldade em aceitar que Ele é o nosso Criador. No trecho que acabamos de ler, a palavra verbo se refere a Jesus. E nos ensina que Ele esteve no princípio de tudo, meus amados. Que Ele é Deus e que todas as coisas foram feitas por Ele. Quem? Diga-me, meu irmão. Quem poderia se comparar ao nosso Senhor? Quem poderia fazer as coisas que Ele faz? Quem jamais nos demonstrou uma pequena fração do amor que Ele nos provou e nos comprova todos os dias? Então, como poderiam as pessoas se dedicar a algo ou alguém extremamente inferior, como um ídolo, ou falsos deuses, objetos ou pessoas incomparáveis com Ele? Deus tem toda a razão, meus amados, de irar-se e condenar a prática da idolatria. Sabe por quê? Porque, em suma, significa trazê-lo para baixo.
para o mesmo nível dos falsos deuses, dos ídolos, dos demônios. Coisas que não são do céu. Livro de Salmos, capítulo 35, versículo 9, a palavra de Deus diz: E a minha alma se alegrará do Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e necessitado daquele que o rouba. Depois, no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 4, a palavra diz: Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, Jesus é o nosso Deus maravilhoso. O nosso Senhor que nos ama incondicionalmente, com amor eterno, e espera pela nossa companhia no paraíso. Nenhum outro Deus pôde realizar tal promessa, e muito menos tal feito, porque ninguém há como nosso Senhor, o único, o santo, o verdadeiro. É Ele que nos dá o nosso fôlego, o nosso sono, o nosso despertar, o nosso novo dia, a noite para o nosso repouso. Quem nos dá a sabedoria para transpormos todas as barreiras, para vencermos os obstáculos. É Ele que nos dá a vitória e as correções quando necessitamos. É Ele quem faz tudo o que somos e realizamos. E é Ele ainda quem nos dá a salvação e a nossa alegria de viver na grande expectativa de, afinal, ingressarmos na vida eterna juntamente com Ele. Glórias a Deus. Livro de Salmos, capítulo 118, versículo 23, a palavra diz: Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Meus irmãos, tudo provém desse nosso Deus maravilhoso chamado Jesus. Foi Ele quem te curou, meu irmão, daquele mal. Foi Ele quem te livrou daquela situação que tinham armado para você. Foi Ele quem te fez tomar aquela decisão. Essa mesma que você está pensando, meu irmão. E que foi certamente a mais adequada. Foi Ele quem te conseguiu o teu emprego. E na hora do desemprego, foi Ele quem te sustentou com o maná dos céus e com o alimento trazido pelos corvos. Foi Ele quem te permitiu completar aquele curso que você fez e te deu vitória naquele concurso a que você se submeteu, meu irmão. O teu almoço, o teu café da manhã, foi Deus quem te conseguiu. E se Ele não tivesse se mobilizado, meu irmão, nada disso teria acontecido na tua vida. Jesus fez tudo para você. Os ídolos não fazem nada, porque simplesmente não vivem. Só existem nas mentes dos infiéis. Quem seria, portanto, comparável ao nosso Senhor Jesus?
Nada. Nem ninguém, obviamente. Você seria capaz de dar glórias a Deus, a esse nosso maravilhoso Senhor Jesus? Diga, meu amado, glórias a Deus. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 14, a palavra de Deus diz: com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? Meus amados, foi Jesus quem te criou e fez isso com muito amor. Olhe no espelho, irmão, e descubra cada uma das belezas que ele te concedeu. Foi ele quem te libertou das trevas, quem te tirou do caminho da morte eterna. Foi ele quem provou o seu amor para conosco, morrendo na cruz, por nós, quando éramos ainda pecadores. Essa praia, esse lugar de que você tanto gosta de estar, foi ele quem criou para o teu prazer, meu irmão, para te ver feliz. Foi ele quem colocou em você a semente do bem, para que você fosse essa boa pessoa que você é. Foi ele quem te deu a visão, meu irmão, para que você pudesse ver todas as maravilhas que ele criou, inclusive você mesmo. Foi ele quem criou o sol para te aquecer, a lua para te iluminar. Deus criou com muito amor todo o mundo e o universo exclusivamente para mim e para você, para nós que o amamos. E criou também a nossa vida eterna, o nosso mundo futuro, que seguramente é algo que muito nos surpreenderá. Diga glórias ao nosso Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2, a palavra de Deus diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Glórias a Deus. Depois, no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 42, a palavra de Deus diz assim: diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Glórias a Deus. Meus amados, o nosso Deus é o mesmo que realizou os grandes milagres que lemos na Bíblia. O Deus
das grandes promessas que permanecem até o dia de hoje. Ele não muda. E tudo que ele realizou no passado, todas as vitórias que ele concedeu ao seu povo no passado, ele pode repetir nas nossas vidas no dia de hoje. E certamente deseja fazer ainda muito mais. Basta usarmos da fé e da fidelidade para com ele e permitirmos o seu mover nas nossas vidas. O nosso Deus é maravilhoso, incomparável, único, mas requer de nós exclusividade. Não se engane, meu irmão, louvando a Deus e recorrendo aos ídolos ou aos falsos deuses. Quando Deus fala de fé, é fé nele somente. Deus não se iguala e não se mistura com ninguém. Quem conhece a Jesus e a sua graça, sabe que não necessita de mais nada além disso. E nem de recorrer a mais nenhum outro Deus, nem a nada, nem a ninguém. É Jesus e só Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a palavra de Deus diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Depois, no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 3, a palavra diz: Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. A quem me assemelhareis? E com quem me igualareis? E me comparareis? Para que sejamos semelhantes. Gastam o ouro da bolsa, e pesam a prata nas balanças. Assalariam ourives, e ele faz um Deus. E diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, do seu lugar não se move. E se alguém clama a ele, nenhuma resposta dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Glórias a Deus. Meus amados, Deus está falando em alta e viva voz. Só não ouve quem não quer. Ele é Deus e não há outro. Nenhum outro Deus consegue falar, nem dizer as coisas que ele diz. Ele já provou o seu poder nas nossas vidas e na vida de outras pessoas. E ele, na verdade, nos prova todos os dias com a sua presença e o seu amor inigualável. Retirem das suas vidas, meus irmãos, tudo que não provém de Deus, ou quaisquer objetos que interfiram na sua comunhão com o Senhor. Todos os falsos deuses, ídolos, amuletos, ou quaisquer objetos que interfiram na sua comunhão com o Senhor. Jesus é o nosso Deus, o único verdadeiro. Todos os outros são mentiras, criadas pelos homens e por Satanás. Não faça por menos, meus amados. Fique com o único. Fique com o verdadeiro. Fique sempre com o melhor. Com o nosso Deus maravilhoso. Fique com Jesus, meus amados. Glórias a Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Ele. Glórias a Deus.